Olá, queridos irmãos. Hoje nós estamos aí na gravação de mais um vídeo, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a criação e um novo céu. Será que quando Deus fez a terra, será que era tudo do jeito que nós vemos hoje? Será que a terra ela foi criada da maneira como nós vemos hoje, os oceanos, né, as montanhas, os oceanos, né, os mares? Será que era tudo dessa forma? Né? Então nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Né? Gênesis capítulo 1, no versículo 1, aqui lá no início da criação, diz assim: no início criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Então nós vemos aqui que no início havia trevas, escuridão, e havia águas. Né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas aqui não se trata de águas, né, no estado líquido. Nós sabemos que a água ela tem 3 estados. Né? Ela existe no estado líquido, no estado sólido, que é o gelo, e no estado gasoso. Né? E aqui quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, se refere a águas no estado gasoso, né? Era vapor de água que existia. Né? Então você imagina aí uma enorme quantidade de águas, né, no estado gasoso. Né? Era isso que o texto aqui, que esses versículos está nos dizendo. Havia grande quantidade de água no estado gasoso. E o texto continua dizendo assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, no primeiro dia da criação, Deus fez a luz, Deus criou a luz. Mas aqui não se trata da luz do sol, né? O sol ele foi criado lá no 4º dia, ou seja, na quarta-feira, né? Que Deus criou o sol, que Deus criou a luz, isso no primeiro dia. E continua aqui dizendo, né? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas, as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, chamou Deus expansão os céus, e foi a tarde e manhã, o dia segundo. Então, no segundo dia, ou seja, na segunda-feira, Deus fez a separação, né, das águas, né, de modo que ficou uma parte, ficou em cima, né, houve ali uma expansão em cima, outra expansão embaixo, né, e houve uma separação ali no meio das águas. Né. Isso foi no segundo dia. E continua aqui o texto dizendo, né, lá no versículo 9, nós vamos ver que a terra ela só foi criada no terceiro dia da criação. Né? Lá no versículo 9 diz assim, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então nós vemos aqui, né, que no terceiro dia apenas é que foi criada a terra. Aquela grande quantidade de água que ficou embaixo, né, ela passou
do estado gasoso para o estado líquido e elas se ajuntaram, né? Se separou aí e houve a porção seca, houve a terra. Deus criou então a terra e aquela água, né, que foi transformada do estado gasoso para o estado líquido, elas se juntaram num lugar formando mares, né, formando os mares. Mas agora, será que esses mares que diz aqui são esses oceanos, né, os grandes oceanos, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, né, esses grandes oceanos que nós conhecemos hoje, né? Agora nós vamos para Gênesis, lá no capítulo 7, né? Lá no capítulo 7, nos versos 11 e 12, vai nos falar sobre o dilúvio, né? Aqui diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, né? Então, choveu durante 40 dias e 40 noites. De onde veio tanta água? E para onde foi tanta água, né? Então, essa é a pergunta aí. Agora nós voltando lá no livro no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1, no versículo no versículo 2, no versículo 6, né? No versículo 7 diz assim: fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Nós vimos aqui que uma parte daquela água ficou embaixo, né? A qual Deus transformou em terra, né? Fez o planeta Terra. Outra parte, ela continuou no espaço, né? Ela continuou aí no espaço. E então aquela água que ela ficou no espaço, eu creio sem sombra de dúvidas, né, que aquela água ela foi transformada do estado gasoso, né, para o estado líquido e ela veio sobre a terra, né? Foi aquela chuva que durou 40 dias e 40 noites, né? Até aí, antes do dilúvio, a Bíblia diz que não existia chuva, né? O dilúvio foi a primeira chuva que existiu na terra, vindo do espaço. Lá no capítulo 2, né, no versículo 6, diz que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, antes do dilúvio, não existia chuva. A água que regava a terra, ela brotava da própria terra, né? E regava toda a vegetação, né? Então, a chuva, né? A primeira chuva que existiu vinda do espaço foi no dilúvio, né? E com certeza, quando Deus ele criou a Terra, não existia, né, os grandes oceanos como nós vemos hoje. Hoje nós sabemos que quase 3/4 da face da Terra está coberta por águas, né? Cerca de 71% da face da Terra está coberta por água, né? Mas se Deus fez a terra para ser habitada, não para ser um caos, como diz lá no livro de Isaías, por que Deus faria um planeta com tanta água, né? Com certeza, no início não era assim, né? Talvez aí uma pequena parte, uns 10, 15% de mares, né? O restante aí era terra habitável, né?
mas quando aconteceu o dilúvio, toda aquela água que havia no espaço, ela foi despejada sobre a terra. É interessante também, no capítulo 7, no versículo 4, né? Nós vemos que somente 7 dias depois que Noé entrou na arca com a sua família e com todos os animais, que a arca foi fechada, somente 7 dias depois é que começou a chover sobre a terra, né? Capítulo 7, verso 4, diz assim: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, por que demorou 7 dias para começar a chover? Certamente, né, logo que Noé entrou na arca e a arca foi fechada, Deus já ordenou e já começou a vir chuva em direção à terra, né? Segundo a ciência, a chuva ela cai numa velocidade de 38 quilômetros por hora, né? Então, se nós multiplicarmos essa velocidade por 7 dias, isso vai dar aí uma faixa de 6.000 quilômetros, né? Significa que ela veio de uma distância muito, muito longe da Terra, né? De pelo menos aí 6.000 quilômetros de distância, ou até mais, né? Porque quanto maior a altura aí, a gravidade é menor, então essa água ela pode ter vindo de uma distância ainda até bem mais longe, bem maior, né? E segundo a ciência, isso aí é possível, porque a essa altitude aí, ela é uma região muito quente, né? Então isso aí possibilita, é favorável para que a água ela se mantenha no estado de vapor, né? Ela se mantém aí no estado gasoso, né? E então eu creio que foi exatamente isso que aconteceu. Toda aquela água, ela permaneceu até o dilúvio no espaço, né? Até que Deus ordenou e aconteceu o dilúvio. Lá no livro de Salmos, no livro de Salmos aí, né? No capítulo 104, nos diz uma coisa interessante. Salmo 104, versículos 6 até o versículo 9, diz assim: Tu a cobristes com o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para eles findastes. Limites lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Então, aqui nesses versículos está dizendo exatamente isso, né? Que aquelas águas que cobriram a terra, né? Deus traçou limites para ela, e elas desceram aos vales, às partes baixas, e subiram as montanhas, né? Elevaram-se as montanhas, e Deus colocou limites para que aquelas águas não mais elas não mais cobrissem toda a face da terra, né? Então, eu creio aí, com certeza, por ocasião do dilúvio, né, houve uma grande mudança aí na forma da terra, né? Agora, que diferença faria, né, essa água em volta da terra, né? Nós vemos lá
essa água, né, essa grande quantidade de água que existia em volta do planeta Terra, né, ela fazia uma diferença muito grande para o nosso planeta. Primeiro, ela protegia a Terra dos raios solares, né? A Terra ela não ficava, o ser humano, as coisas, né, tudo não estava exposto aos raios solares como está hoje, né? Como está depois do dilúvio, né? Em segundo, ela distribuía, né, a luz e o calor, né, de modo que as regiões tropicais não eram tão quentes, né, como é hoje, né, e a região dos polos não era gelada como é hoje, né. Hoje nós vemos que existe sobre o planeta Terra uma variação aí de mais de 100 graus, né, das partes mais quentes para as partes mais geladas, né? Então existe uma variação muito grande. Antes do dilúvio, com certeza havia uma variação de temperatura, né? Porque já existiam as 4 estações do ano, a época mais quente, a época mais fria, mas assim não existia tanta variação. Existia frio, calor, né? Mas não com tanta variação, né? Essa água que existia em volta do planeta, ela distribuía, ela funcionava como um espelho, né? O Sol, né? Os raios solares chegava à região dos polos, chegava a toda a Terra, né? Através dessa água que refletia, né? Como por um espelho, refletia os raios solares, né? Em toda o planeta Terra, fazendo com que todo o planeta ele fosse habitável, né? Todo o planeta ele tivesse uma temperatura aí que fosse habitável. Lá no livro de Jó, no capítulo 38, né? Versos 8 e 9, também nos diz uma coisa que interessante aí a esse respeito. Aqui diz assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, né? Então aqui nós vemos que aqui há uma ligação muito forte, né, entre nuvens e escuridão, né? Deus aqui se referindo às nuvens, escuridão e mar, né? E nos dando a entender aqui que na mesma época, né, em que começou aí a haver nuvens no céu, também começou, né, a haver essa escuridão que existe hoje, né? Quem cerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, né? Quando as águas foram despejadas sobre a terra, né, por ocasião do dilúvio, né? E eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor. Nós vemos que há uma forte ligação aqui, né, entre o dilúvio, nuvens e escuridão, que até aí não existia, né? Porque esse grande círculo de água que havia em volta da Terra, né, ela distribuía a luz, né? Os raios solares refletiam aí sobre as águas e ela refletia nos polos, né? De modo que os polos eram aquecidos e eram também mais a luz chegava em todo o planeta, né? De modo que as noites não eram tão escuras como elas hoje, né? Também antes
do dilúvio, né, com essa grande quantidade de água que existia em volta do planeta, a qualidade de vida na Terra era outra, né? Nós vemos que antes do dilúvio as pessoas viviam aí quase 1000 anos, né? A Bíblia diz, por exemplo, que Metusalém viveu 969 anos, né? Está lá em Gênesis 5, no versículo 27, né? Sem, filho de Noé, viveu 600 anos, né? Aí depois do dilúvio, né? Sem, filho de Noé, viveu 600 anos. Arfaxade, filho de Sem, viveu 438 anos. Peleque viveu 239 anos. Naor, pai de Abraão, viveu 148 anos, né? Então nós vemos aí que Abraão, ele viveu aí cerca de 400 anos depois do dilúvio, né? E nós vemos como que a qualidade de vida, ela caiu, né, de uma forma gigantesca na Terra, né? Então, porque o calor, né, ele traz a proliferação de doenças, de bactérias, né? Os alimentos, então, já passaram a estragar com muito mais rapidez, né? Apodrecer mais rápido. Com isso, né, as doenças aumentam e a qualidade de vida aí ela já, né, caiu de uma forma grandiosa, né? E também lá em Apocalipse, né, no capítulo 21, ele vai falar sobre novos céus. O que seriam esses novos céus? Antes do dilúvio, o céu, ele não era esse céu azul como nós vemos hoje, né? Porque aquela água que existia em forma de vapor em volta da Terra, né? Ela refletia as cores do Sol, como nós podemos ver hoje as cores do Sol no arco-íris, né? As 7 cores ali. Então, aquela grande quantidade de água em forma de vapor, né, em volta do planeta Terra, ele fazia com que o céu ele ficasse colorido, né, como o arco-íris, de acordo, nós podemos imaginar assim, de acordo que com a viração do dia, né, de acordo com que o sol ele ia caminhando aí durante o dia, o céu ele ia ficando aí mudando de cor, né? Aí tendo as 7 cores do arco-íris, né? As 7 cores ali refletiam no céu. Seria uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, né, no versículo 1, fala de novos céus e nova terra, né? E porque lá na grande tribulação as coisas vão voltar a ser tudo da forma que era antes, né? Tudo que é efeito do pecado, tudo que foi produzido pelo pecado vai ser destruído, né? Esse é o objetivo da grande tribulação, né? As coisas depois lá nas 7 pragas, nas 7 trombetas, né? Nós ainda vamos fazer alguns vídeos, né, falando sobre a grande tribulação, e lá nós vamos ver que tudo aquilo que é feito do pecado, foi resultado do pecado, vai ser desfeito, né? E tudo vai voltar a ser do jeito que era antes. Por isso a Bíblia diz, né, que haverá novos céus
e nova terra. Não quer dizer que vai haver outra terra além dessa, né? Vai ser essa mesma terra, só que ela vai ser modificada, ela vai ser transformada, ela vai ser reconstruída, reformada, né? Então, esse é o sentido da palavra. Por isso diz nova terra e novos céus. E o céu também, ele voltará a ser como antes, né? Aqui está falando do céu na sua aparência, né? Um céu colorido, um céu refletindo as cores do arco-íris, né? Uma coisa totalmente nova, né? Então, é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo.